Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu quero trazer aquilo que o Senhor está ministrando na minha vida. Na verdade, Ele está desde a semana passada, na segunda-feira aqui no GC. Ainda compartilhamos um pouco de uma palavra que Deus está martelando no meu coração. E hoje, de novo, Ele vem falando sobre essa palavra. E eu queria, junto com a igreja, a gente poder ouvi-la e com certeza fazer diferença na sua vida. Fazer a diferença da sua vida depende só de você, né? Se o seu coração for um terreno fértil para ouvir, para receber da palavra hoje, vai produzir frutos em nome do Senhor Jesus. Mas depende só de você. Então prepara seu coração, não deixa nada que possa distrair você. Você não perca nada daquilo que Deus vai falar nessa noite. Quando a gente estava aqui orando, no início aqui com o Ministério de Louvor, a gente orou para que Deus trouxesse as pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Então se você está aqui é porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra, amém? E eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. O título da mensagem é Como Superar Tempos Difíceis. E como tem sido difícil o tempo que nós estamos vivendo. Tantas lutas, né? Tantas dificuldades. No sábado passado, quando eram umas 9 horas da noite mais ou menos, a Nina passando um pouquinho mal durante o dia, mas a gente achando que era gases, que ela estava com gases ou algum outro tipo de problema, que ela estava se sentindo meio mal do estômago, meio com um pouquinho de dor na barriga. E nós medicamos ela melhorou. E quando eram umas 9 horas da noite mais ou menos, ela chegou na sala onde a gente estava e ela falou que estava com uma dorzinha próximo do abdômen aqui do lado direito. Daí na hora que ela falou dessa dorzinha, na hora a pastora Tuca já disse, vamos trocar que a gente vai levar você no médico. Daí ela não queria ir, ela falou, não, eu vou melhorar, amanhã eu já estou bem, é só uma dorzinha. Ela falou, não, a gente vai levar você. Deus tocando no coração da pastora, para que nós pudéssemos ir ver, porque já colocou no coração dela que era um problema na apêndice, que ela estava com apendicite. Daí nós fomos no médico, fomos num hospital, depois fomos no outro hospital, porque no hospital que nós fomos primeiro não tinha como fazer o ultrassom. E no segundo hospital que nós chegamos, o médico atendeu, demorou um pouquinho e veio o diagnóstico, que ela estava com apendicite no início, bem no início, mas que precisava passar por cirurgia, que não dava nem para ir para casa, para dormir em casa, que ela já precisava permanecer ali. E o nosso coração já ficou ansioso, tempos difíceis. Nós já ficamos muito preocupados. E além de tudo, de passar de uma cirurgia, nós sabemos que não é uma cirurgia tão complicada, mas é uma cirurgia, então o coração de pai já fica todo choroso, né? E além de tudo isso, há 1 ano mais ou menos, ela estava se preparando para um momento muito especial para ela. Ela louva ao Senhor aqui na igreja através da dança. Deus fala muito ao coração dela através da dança. E ela estava se preparando para um festival, do qual ela ia dançar 7 músicas. Então ela estava muito feliz. Ela ia fazer um solo, ela estava muito contente. E de repente uma cirurgia, que provavelmente não ia dar tempo para que ela pudesse se recuperar, para que no sábado ela pudesse estar no festival. A gente ficou muito triste, então juntou todas as coisas, tempos difíceis. E eu queria já agradecer a igreja pelas orações. A gente nem conseguiu estar aqui no domingo, a gente estava envolvido com o hospital, ali com elas, podendo esperar e ver o que ia fazer, como que ia ser essa cirurgia, que horas que ia ser a cirurgia. Ela dormiu no hospital junto com a pastora, e a gente não conseguiu estar aqui, mas eu quero honrar a igreja e agradecer a igreja pelas orações, né? E para a honra e glória do Senhor, apesar dos tempos difíceis, ela conseguiu se recuperar, fez a cirurgia, foi maravilhosamente bem. E quando era no sábado, ela já estava lá para dançar, não as 7 músicas, que tinha que fazer muito esforço, mas 3 músicas ela conseguiu apresentar. Glória a Deus, né? Então a gente ficou muito feliz, o como que Deus agiu para que ela pudesse estar boazinha, para poder acalmar o coração dela diante dessa apresentação, e tudo ocorreu maravilhosamente bem. Eu queria agradecer a igreja por isso. Mas tempos difíceis, né? Na hora que a gente foi fazer aqui o nosso post da palavra,
o Pedro cismou de colocar a seleção brasileira, né? Porque tempos difíceis, né? Todo mundo torcendo, né? Para que terça-feira a gente pudesse ir na semifinal, para que nós pudéssemos aí sonhar talvez com um título aí que alegra o coração de nós brasileiros. E a gente teve essa frustração, né? Do Brasil perder o jogo e estar fora da Copa do Mundo. Tempos difíceis. Quando a gente olha para o nosso mundo político, tempos difíceis, né? A gente não sabe como que vai ser o nosso dia de amanhã. Aquilo que está escrito em Mateus capítulo 24, né? Que é o texto que a gente sempre fala dele, eu sempre repito aqui sobre ele, que é o texto apocalíptico de Mateus, onde Jesus começa a falar dos finais do tempo, e ali ele fala que ia ter rumores de guerra, né? Então a gente está vivendo isso aqui no momento que nós estamos vivendo, também rumores de guerra. Então muita coisa a gente escuta, muita coisa você vê, eu tenho certeza que você recebe muitas mensagens no WhatsApp, né, que traz insegurança para o nosso coração e que remete a gente para um tempo difícil. Seja ele assumindo o nosso presidente que foi eleito, que é o Lula, seja o nosso presidente atual e aconteça alguma coisa, ele permaneça, nós não sabemos, mas são tempos difíceis. Independente daquilo que acontecer, vai ser um tempo difícil. E está tudo bem, porque a palavra de Deus deixa claro que nós iríamos viver esses tempos difíceis, que ia ser cada dia que passa, ia estar breve a vinda de Jesus. E assim como aquele senhor que sentou e perguntou se a gente cria mesmo, acreditava mesmo que o Senhor Jesus está para voltar, a gente disse que sim, o Juninho falou que sim, a gente acredita nisso. E que talvez na nossa geração a gente vai presenciar isso. Assim como é a última colheita, é o último momento que arde no nosso coração, a gente não sabe o tempo, quando que vai ser a volta de Cristo, mas arde no nosso coração, confirmando com a palavra dos acontecimentos, que logo Jesus vai voltar. E assim como é a última colheita, a última chance das pessoas realmente se renderem a Jesus e aceitar Ele como Senhor e Salvador, o diabo também não brinca em serviço. Também vem os momentos mais difíceis, mais de luta, para que a gente possa nos apostatar da nossa fé, abandonar a nossa fé e assim deixar de servir a Jesus e parar de olhar para Jesus e assim perder a nossa salvação. Então a gente vive nesse confronto, nesse momento de luta, nesse tempo difícil. Eu sei que se eu prestasse o microfone para você falar, eu tenho certeza que você teria algo para contar ou para falar de talvez momentos difíceis que você viveu. Vai fazer 14 dias que nós estamos aqui com uma piscina aqui na frente, aonde nós tínhamos passado pelo encontro, né, pelo Renova, um tempo de muita vitória. E eu lembro que as minhas últimas palavras lá no Renova foi: vamos nos preparar, porque vem a retaliação do diabo. São tempos difíceis. E quem participou do Renova, eu tenho certeza que aquelas minhas palavras se concretizaram na sua vida. Talvez você está enfrentando tempos difíceis. Mas apesar da dificuldade que nós estamos vivendo, de forma alguma é para a gente baixar a cabeça e a gente se comportar como um derrotado. Pelo contrário, a palavra de Deus deixa muito claro, através do apóstolo Paulo, que nós somos mais que vencedores. Nós não desistimos nunca, em nome do Senhor Jesus. E a vitória é certa em Cristo Jesus. Então, mesmo apesar dessas dificuldades, a gente pode dizer, desses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós vamos ter a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. Só que o coração de pastor, né, ele dói um pouquinho, porque eu vejo muita gente que quando passa por esses tempos difíceis, no lugar de se aproximar mais de Jesus, porque é ali que está em quem a gente deve estar confiando, aonde a gente deve depositar a nossa fé e buscar nele a força que nós precisamos para que a gente possa vencer os tempos difíceis, muitas vezes a gente abandona, a gente deixa Deus pequenininho. Daí paramos de frequentar a igreja, e a igreja, irmão, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração, a igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas a igreja é importante nesse processo, porque é aqui na igreja que nós nos abastecemos do Senhor,
É aqui que nós nos fortalecemos como igreja, como congregação, aqui juntos com os irmãos que estão aqui do nosso lado, aqui que a gente busca um renovo, é o nosso quartel-general. Aqueles soldados que foram abatidos, aqueles que foram para a guerra e que se machucaram, eles não voltam para a guerra, eles voltam para o quartel-general, porque ali eles vão ser cuidados para que eles possam voltar de novo para a guerra. E é aqui que a gente é cuidado, é aqui com o amor de cada um, através de um abraço, através de uma palavra, que a gente pode nos fortalecer para que nós possamos vencer esses tempos difíceis. Não é a igreja que salva, mas aqui a gente se renova, amém? Aqui a gente se fortalece, aqui é um dia especial, aonde o Espírito Santo, ele não está somente em mim, não está somente em você, mas está nesse ambiente que nós estamos, aonde a gente pode sentir a presença de Deus, e é forte a presença de Deus neste lugar, porque Ele está aqui, porque Ele é fiel. Ele diz na sua palavra, quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria, e Ele é fiel, e eu não preciso nem falar isso para você, eu tenho certeza que na hora do louvor, diante de tudo aquilo que já aconteceu, você sentiu a presença de Deus, e Ele está aqui, e Ele está aqui para cuidar de você, talvez ferido, talvez vivendo os tempos difíceis, talvez até mesmo pensando em abandonar. E eu queria aqui, em nome de Jesus, pelo contrário, para que você possa sair daqui com um novo ânimo, e mais do que isso, com todo o poder que você precisa para você viver e vencer o mundo lá fora, amém? Depende só de você, depende só de você. E a palavra que eu queria ministrar sobre a pessoa que eu queria ministrar, que já há alguns dias tem falado ao meu coração, é sobre o apóstolo Paulo, um homem que nos ensina muito. Depois de Jesus, né, Filho de Deus, o homem que não é Deus, mais importante do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo, que era um homem igual a gente, com os mesmos medos, com as mesmas dificuldades, que viveu tempos imensamente difíceis. E eu posso dizer assim, com quase toda certeza, que os tempos difíceis que o apóstolo Paulo viveu, não chega perto das lutas e dificuldades que nós estamos vivendo no tempo presente, apesar de ser muito difícil. Ele em especial, em particular, ele viveu tempos extremamente difíceis, desde o momento da sua conversão, no trabalhar de Deus na vida dele, para que ele pudesse entender que ele não era nada e que ele precisava de Deus, e para que ele pudesse vencer, ele precisava olhar para Jesus e entender que Jesus era a sua salvação. Deus fala com ele, ele passa por uma experiência gigantesca, e quando ele passa por essa experiência, ele entende que ele estava jogando no time errado, e ele começa então a professar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você sabia, mas quando ele passa por esse processo de conversão, as pessoas tinham muito medo, muito receio, porque ele era um perseguidor. Ele era uma pessoa que mandava matar, era uma pessoa que mandava prender. Quando ele teve uma grande experiência com Deus, ele estava a caminho de Damasco, e a intenção dele chegar em Damasco era prender todos os cristãos e torturá-los. Era um homem que estava preso numa religiosidade, era um fariseu, que entendia que estava fazendo aquilo que era certo, mas ele estava preso numa religião que não levava ele a lugar nenhum. E numa experiência no caminho de Damasco, ele começa a enxergar e ver que a solução para a vida dele era Jesus, que Jesus podia mudar a história da vida dele, assim como Jesus pode nessa noite mudar a sua história, amém? Ele pode mudar a sua realidade, ele pode completamente mudar os seus momentos, que apesar que podem continuar sendo difíceis, mas você vai ter toda a condição para poder superar e vencer esses tempos difíceis. E a Bíblia diz que quando ele entende isso, ele busca os cristãos, para que ele pudesse assim começar a andar com aquelas pessoas que acreditavam em Jesus, como assim ele passou a acreditar pela experiência que ele teve. E a Bíblia disse que foi tão difícil, até mesmo ele se relacionar com os cristãos, que para que ele pudesse sair de Damasco, ele teve que sair escondido num cesto, porque as pessoas queriam de alguma forma fazer mal para ele.
A Bíblia diz que ele foi para Jerusalém e ele permaneceu 13 anos. 13 anos. Quando você olha o livro de Atos, você vai ver que tem um tempo que não fala sobre a vida do apóstolo Paulo durante 13 anos. Porque ele fica recluso em Jerusalém, por essa grande dificuldade que ele tinha para poder estar com os cristãos que ainda talvez não acreditavam na sua conversão. Olha a luta que ele enfrentou com os irmãos que professavam agora com ele a mesma fé. A Bíblia diz que ele foi estudando da palavra, Barnabé foi ministrando o coração dele durante um ano, daí ele começa o ministério do apóstolo Paulo. Ele vai na sua primeira viagem missionária, e já na primeira viagem dele, ele já começa a passar e padecer por dificuldade. Vai ele, Barnabé e João Marcos. No meio do caminho, no meio da viagem, João Marcos abandona a viagem. E ele já fica com o coração pesado. Agora só não eram em 3, agora eles eram em 2. E ele consegue ter intimidade tamanha com o Senhor para poder levar o Evangelho, levar Jesus para vários locais onde ainda não era professado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E Deus começa a usar ele de forma tremenda. Os sinais estavam com ele. Aonde ele colocava a planta dos pés, algo acontecia. Tamanha presença do Senhor sobre a vida dele. Depois ele encara a segunda viagem. E ele vai nessa segunda viagem missionária, de novo passa por dificuldade. Teve uma discussão antes dele sair de viagem, porque Barnabé queria de novo levar João Marcos, e eles entram em atrito. Eles deixam de ir, ele estava sozinho para a viagem. Daí vem vem Silas dizendo que ia estar com ele, acompanhando ele na viagem. E durante essa viagem, vai os dois, eles encontram Timóteo, que depois passa a fazer parte da vida do apóstolo Paulo. Eles enfrentam muitas lutas, muitas dificuldades. A história dele, diante de tudo que ele viveu, é resumida em prisões, em açoites, em lutas. Ele apanhou, ele passou por muitas dificuldades, passou por naufrágio, foi picado por uma cobra. Ele estava numa cidade pregando a palavra, eles não aceitaram a palavra, apedrejaram ele, e ele foi dado como morto. Foi retirado da cidade como morto, mas Deus estava com ele. E apesar de todas as lutas, diante de todas as tribulações que ele passou e todas as dificuldades, em nenhum momento você vê ele com a cabeça baixa. Tinha algo de especial no apóstolo Paulo, que fazia que, apesar de todas as lutas que ele estava enfrentando, agora aceitando Jesus como Senhor e Salvador, jogando no time certo, querendo cumprir com o seu ministério, com o seu chamado, apesar de tudo isso, tinha algo de especial que fazia com que ele não desistisse, que ele pudesse continuar. Existia um poder sobrenatural sobre a vida do apóstolo Paulo, que fez toda a diferença durante todo o seu ministério. Queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Ele fala um pouquinho, ele escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, ele fala algumas palavras aqui daquilo que ele passou, das dificuldades que ele viveu, ele mesmo escrevendo e narrando as suas lutas e as suas dificuldades. E aqui ele não tinha nem sofrido ainda as piores lutas, as piores dificuldades que viriam depois, que viria lá no final da sua vida. E ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24, ele diz assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri náufrago. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em viagens, muitas vezes em fome e sede,
em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. E ele continua. E aqui ainda ele não tinha passado ainda pelos seus maiores dificuldades, as maiores lutas. Depois do final da sua terceira viagem, ele recebe uma palavra, que não era para ele estar voltando para Jerusalém, porque ali ele ia passar por momentos muito difíceis. Mas apesar dele receber essa palavra e Deus preparar o coração dele para as dificuldades, ele diz sim, e ele vai, mesmo sabendo que ia passar por isso. E a Bíblia diz que ali ele foi preso. E ele resolve ser julgado em Roma. E ele, como tinha também cidadania romana, ele pôde ir para ser julgado em Roma. Nesse caminho ele tem mais um náufrago. E ali ele passa numa ilha chamada Ilha de Malta. E quando ele acorda naufragado, ele é picado por uma cobra. Muita luta, muita dificuldade, até que ele chega em Roma. E ali ele fica preso por um período numa prisão domiciliar, aonde, apesar de ele estar preso, ele conseguia receber as pessoas, ele conseguia falar de Jesus para as pessoas. E o mais impressionante da vida do apóstolo Paulo é que em nenhum momento ele perdia a oportunidade de falar de Jesus. A Bíblia diz que aonde ele ia, ele falava. Ele estava na prisão, ele pregava para aqueles que estavam na prisão, e ele entendia que era um propósito de Deus ele estar na prisão para poder levar o evangelho. Ele falava para os guardas, que muitas vezes açoitava ele pregava o evangelho. Ele nunca perdia uma oportunidade de falar do amor de Deus e daquilo que estava acontecendo na vida dele. E ele era homem com os mesmos sonhos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que eu e você. Mas tinha algo poderoso na vida do apóstolo Paulo, que permitia que ele pudesse viver tudo isso, que ele pudesse ser um homem que, descrito aqui na palavra, fortalece a nossa fé, e de saber que não era o homem em si, mas era uma decisão que um dia ele tomou, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e receber dele todo o poder. E a Bíblia narra que pegou fogo em Roma, e Nero disse que quem tinha colocado fogo em Roma eram os cristãos. E acontece uma luta muito grande com os cristãos que ali estavam. E ali ele sai de uma prisão domiciliar e ele vai para uma prisão, num calabouço, aonde ali ele passa os seus maiores momentos de dificuldade. Ali ele passa uma luta imensa, mas em nenhum momento ele deixa da oportunidade de estar pastoreando aquelas igrejas do qual ele tinha passado nas suas viagens missionárias, da onde ele não poderia estar presente, não tinha internet, não tinha como fazer uma ligação de vídeo, não tinha como ele mandar uma mensagem de voz, mas ele conseguia com uma caneta e um papel poder escrever e poder continuar sendo pastor e levando o evangelho para aquelas pessoas, mesmo diante de tantas lutas e de tanta dificuldade que ele vivia. Ao final da sua vida, já escrevendo a carta de 2 Timóteo, ele escreve uma palavra, ele diz uma seguinte frase, que marca muito meu coração, e que em nome de Jesus eu creio que vai marcar também o seu coração. E ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, que é bem conhecido, e ele diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele, recebendo algo diferente, o poder de Deus sobre a vida dele, ele conseguiu cumprir com a sua missão. E mesmo padecendo, sofrendo, ele entendeu que aquele momento era o momento final para a sua história, aonde ele conseguiu, além de tudo, durante toda essa trajetória, ele passar tudo aquilo que ele aprendeu de Deus para o seu pupilo, Timóteo, e do qual ele prepara Timóteo para que pudesse dar continuidade naquilo que Deus ainda tinha para fazer com relação à propagação do Evangelho sobre o mundo todo, até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui. E se a gente está aqui hoje, podendo falar do Senhor Jesus, é porque Deus usou a vida de um homem como nós, para que o Evangelho pudesse chegar aonde nós estamos. Eu creio que diante de toda essa história que aqui eu resumi, diante daquilo que ele próprio escreveu em 2 Coríntios, que ainda não era as suas maiores lutas, mas do qual ele relata, que ele descreve essa dificuldade que ele estava vivendo, que ele já tinha vivido, mesmo assim,
eu sei que a sua luta, a minha luta, esses tempos difíceis não chegam aos pés daquilo que esse homem viveu. E eu queria que você pudesse agora, olhando para a história desse homem, entender qual é a diferença, qual é o diferencial que existe na vida dele e na nossa vida, já que nós, como ele, nós somos de carne e osso, e nós somos humanos com as mesmas paixões, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades. Mas o que faz dele reagir de forma diferente do que muitas vezes a maneira que nós reagimos para os tempos de lutas e dificuldades? E Deus falou muito ao meu coração, e é isso que tem martelado durante todas as 2 semanas que Deus tem falado comigo sobre a vida do apóstolo Paulo. O grande diferencial está no momento da conversão dele, tá? Quando começa a história dele com Cristo. E quando a gente vai olhar para a conversão do apóstolo Paulo, remete para a nossa conversão. Talvez você não caiu no chão, talvez você não viu um clarão como está descrito na palavra, mas eu sei que teve um momento em que você conseguiu abrir os seus olhos e você começou a enxergar que a vida é muito maior, muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, que a nossa vida não contempla somente nesse mundo pequeno em que nós vivemos, que vai além, tem uma eternidade inteira para que nós possamos viver e que nunca vai ter fim. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você já sabe disso. E o apóstolo Paulo, depois dele passar essa experiência, do qual ele cai, um clarão acontece, e vem uma voz dizendo, uma voz que fala com ele, dizendo: por que me persegues? Ele pergunta quem é, ele diz: Jesus. Naquele momento a Bíblia diz que ele levanta, porque assim Jesus disse que ele deveria levantar, e ele levanta e ele não passa a não enxergar. E ele é levado para um lugar, e durante 3 dias ele ficou sem enxergar, e ele começou a ser ministrado com Deus nesses 3 dias. Eu costumo, quando eu olho para esse texto, a definição que eu vejo desses 3 dias, que Deus fala comigo, que foi um tempo de ele abrir a consciência dele, de um homem pecador e religioso, que não levava ele para lugar nenhum, e que estava impedindo dele poder realmente receber Jesus como Senhor e Salvador. Era um momento em que os olhos dele, apesar de ele estar fechado, porque ele ficou 3 dias sem enxergar, ele conseguiu não mais olhar para fora, mas ele começou a olhar para dentro. Talvez você está aqui e o Senhor te trouxe nessa noite para que você não olhe mais para fora. Talvez chegou o momento de você parar a tua vida e você começar a olhar para dentro, para você ver o que realmente está no seu coração, para você poder ver como que você realmente está vivendo, e quem verdadeiramente você é, e em quem verdadeiramente você acredita. Quem nos convence do pecado, de uma vida errada, de uma maneira errônea da gente enxergar a vida, é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, quando eu leio o texto, eu vejo o Espírito Santo ministrando ao coração dele durante esses 3 dias, para que ele pudesse colocar a vida dele no eixo novamente. E a nossa oração no início do culto era para que as pessoas viessem que precisassem ouvir essa palavra. E se Deus te trouxe, talvez você é uma dessas pessoas que hoje precisa puxar o freio de mão da sua vida, e você começar a olhar para dentro de você, e permitir que o Espírito Santo de Deus possa convencer você de decisões que você precisa tomar para mudar a história, a realidade da sua vida. A primeira coisa, para que Deus possa entregar aquilo que nós precisamos, para que a gente possa vencer e superar tempos difíceis, é a gente reconhecer a nossa pequenez, é a gente reconhecer que com a força do nosso braço a gente não consegue nada, que com a força do nosso braço a gente não chega a lugar nenhum, que a nossa vida, para que ela possa dar certo, e para que você viva de eternidade a eternidade, porque ela não se finda quando o sopro de vida for retirado de você, mas que você permaneça em vida, onde você não vai estar aqui só vivendo esse momento que nós estamos de passagem, mas poder viver de eternidade a eternidade com Ele. Só vai dar certo, meu irmão, minha irmã,
A partir do momento em que você para e reconheça que na força do seu braço não vai dar certo. Se você confiar só em você, não vai dar certo. E o apóstolo Paulo, ele tinha status, ele tinha uma condição financeira, ele tinha um cargo importante, ele mandava, as pessoas obedeciam, ele tinha todo um perfil de uma pessoa que acreditava na força do seu braço, porque realmente quando ele falava as coisas aconteciam. E Deus parou ele, para que ele pudesse olhar para dentro de si e entender que ele não era nada, que enquanto ele não reconhecesse o quanto ele era fraco, ele não ia conseguir receber a força que ele precisava, para que ele pudesse vencer nessa vida. E talvez você está aqui, e Deus te trouxe para que você possa estar olhando para a tua vida. Eu não estou te falando de uma religião. Ele era um religioso, vazio, um fariseu, que quando Jesus foi falar dos fariseus, ele disse que os fariseus eram como sepulcros caiados, que era como um caixão, bonito por fora, mas podre por dentro. Era assim a vida do apóstolo Paulo. Tinha até uma aparência que parecia uma coisa bonita, mas lá dentro do coração, um coração podre, um coração que confiava na força do seu braço, apesar de ser um religioso, de estar nas sinagogas, de conhecer as Escrituras. Ele cresceu conhecendo as Escrituras. Talvez você tenha sido um apóstolo Paulo, talvez um Saulo, talvez você tenha sido um homem assim, uma pessoa assim, uma mulher assim. Mas hoje Deus está dando a chance para você, para que você possa parar, assim como Ele teve essa experiência, para que você olhe para dentro de você e permitir que o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, que nos convence de todo pecado, possa convencer você que você precisa mudar algo na sua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que passou algum momento, Deus em sonho, Ele fala com Ananias, e manda Ananias para que fosse até ele, para que pudesse estar com ele. Da Ananias endurece o coração, diz: como é que eu vou estar com esse homem que é um perseguidor de cristão? Ele estava indo a caminho de Damasco para mandar prender todo mundo. Como é que eu vou até ele dizendo que eu sou de Cristo, que eu sou do Senhor? Eu estou correndo risco de vida. Daí Jesus fala com ele numa visão, num sonho, dizendo assim: vai, porque ele é vaso, e eu tenho algo, eu tenho um propósito, eu tenho grandes coisas para realizar através dessa vida. E eu quero pegar essas palavras e trazer hoje para a tua vida. Irmão, irmã, você é vaso, em nome do Senhor Jesus. Talvez o mundo lá fora disse que você não era nada, talvez o mundo lá fora disse que você não prestava para nada, mas em nome de Jesus, essas palavras não pertencem a você, não identifica quem você é, porque você é um vaso. Você é um vaso. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você é um vaso. Você é um vaso, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que logo em seguida, para dizer para ele, para Ananias, quem era esse homem, ele disse assim: quando você chegar, ele vai estar orando. O primeiro momento que o apóstolo Paulo teve de ficar sem visão, de olhar para dentro, era a consciência do pecado. E ele restabelece, quando ele entende que ele era um pecador, que sozinho ele não conseguia nada, ele passa a entender naquele momento que ele era dependente de Deus. E daí nesse momento ele entra no segundo momento, segunda fase da vida dele, do processo de conversão. E a segunda foi que foi restabelecida a comunhão dele com Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus fala para Ananias, ele diz: quando você chegar lá, ele vai estar orando. Então ele vai estar falando comigo, porque foi restabelecida essa comunhão. Quando você reconhece que você não é nada, e que você depende do Senhor Jesus, quando você permite que o Espírito Santo fale no seu coração, mostrando aquilo que está errado, aquilo que você precisa consertar, você passa por esse segundo momento, porque é restabelecido de novo a comunhão com o Pai. Daí você pode falar diretamente com Ele.
E ele começa a falar com Deus, e era isso um sinal que mostraria para Ananias quem era ele. A comunhão foi restabelecida. Ele começou a sentir a presença de Deus. Ele começou a entender que Deus tinha um plano para a vida dele. Deus começa a falar com ele. Ele começa a entender qual é o propósito da sua existência, nesse tempo de oração, de entrega, de busca, de comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Se você já passou por esse processo, de você já entregar a sua vida para Jesus, reconhecer os seus erros, pedir perdão, que você possa viver esse segundo momento, de buscar em Deus qual é o seu propósito. A identificação do Senhor para as nossas vidas é que nós somos vaso, e vaso que tem alguma utilidade. Não é um vaso simplesmente para poder estar ali numa estante, para não servir para nada, mas um vaso que pudesse representar algo, que tivesse uma função, e Deus começa a revelar para ele qual é. Você é um vaso, e eu tenho algo especial, eu tenho algo tremendo para realizar na sua vida. Deus tem algo tremendo para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Só que para que você possa descobrir isso, você precisa passar por esse processo primeiro, de tudo aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus possa ser quebrado através do convencimento do pecado, e você entregar para o Senhor Jesus. E tem perdão para tudo, só não tem perdão para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou que renega a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. O resto tem. Se você matou, se você roubou, se você traiu, tem perdão para você. Amém? Às vezes você tem escutado, no lugar de ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, você talvez está ouvindo a voz do diabo. E a função do diabo é trazer culpa para a tua vida de algo que você já foi perdoado. E você permite isso. Não permita mais, irmão, em nome do Senhor Jesus. Se você realmente aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que não existe mais condenação sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque todo pecado foi lançado no mar de esquecimento, e o Senhor não se lembra mais. Quem traz essa culpa, quem tenta desviar você, dizer que você não merece, é o diabo. Quem você vai ouvir, a voz de Deus ou a voz do diabo? Pensa nisso. E ele se relaciona com Deus, ele começa a receber tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ananias, obediente a Deus, ele vai para falar com ele. E quando ele chega, ele faz uma oração, ele cumprimenta o apóstolo Paulo, e ele diz as seguintes palavras, que está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, se você tiver com a Bíblia aí, abre comigo. Atos capítulo 9, verso 17. Atos 9, 17. Olha qual foi a atitude de Ananias quando ele encontra o apóstolo Paulo. O então Paulo, ele diz assim, e Ananias, Atos 9, 17. E nós vamos ler o 17 e o 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, colocou a mão sobre a cabeça e disse, irmão Saulo. Então ele já reconhece Saulo como um irmão, filho do mesmo pai. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, porque Jesus já tinha revelado o que tinha acontecido, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Qual era o poder que existia sobre a vida do Paulo? O Espírito Santo, que é a terceira etapa da conversão dele. Ele era um vaso que agora precisava ser cheio e transbordante. E quem poderia encher aquele vaso é a presença do Espírito Santo na vida dele. E o Senhor quer te encher nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer encher com a presença do Espírito Santo. Não para que você seja simplesmente um vaso cheio, mas que você seja um vaso transbordante, para que a glória do Senhor manifestada
no Espírito Santo de Deus que habita em você possa transbordar em você, para que você possa ter toda a força que você precisa para poder vencer os tempos difíceis, para que você possa viver nas dificuldades, porque virão, e Jesus deixou claro isso para a gente: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, você ia conseguir suprir através do Espírito Santo que agora habita em você. E a Bíblia diz, ele continua, ele diz assim: e logo lhes caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ele recebeu o Espírito Santo. E eu queria nessa noite ministrar sobre a sua vida. Não tem como a gente vencer os tempos difíceis, as dificuldades, se nós não formos cheios do Espírito Santo. E Ele está aqui, presente neste lugar, querendo encher você vaso, para que você possa não só simplesmente ser cheio, mas ser transbordante dEle. E eu queria te convidar agora, em nome do Senhor Jesus, para você ficar de pé, para a gente orar, em nome de Jesus. O grande diferencial na vida desse homem foi o Espírito Santo. Não era o Paulo pela força do seu braço, não era Paulo por todo o talento que ele tinha, por todo o conhecimento que ele tinha da palavra, mas era o Paulo que confiou em Senhor Jesus e entendeu que ele era nada, que ele não podia nada, que ele era sem noção nenhuma, sem condição nenhuma de poder vencer o tamanho das dificuldades que ele iria viver, que aqui já foi narrado. Mas ele entendeu que ele precisava de algo, e ele vai, Ananias, até ele, e naquele momento ele recebe aquele vaso, que era um vaso que já começou a ser transformado, que havia sido quebrado, agora ele é um vaso, e agora ele estava preparado para que ele pudesse ser abastecido, mas que faltava ainda ser cheio. Através do Espírito Santo ele passa a ser cheio, ele passa a ter a força que ele precisava para que ele pudesse vencer nos momentos difíceis. As últimas palavras de Jesus em Atos capítulo 1 verso 8 diz exatamente isso, a nossa necessidade da gente poder ser e receber do Espírito Santo, da força que nós precisamos para que a gente possa ser testemunhas verdadeiras, para que você possa ter um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na sua vida, para que você possa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor, através de você, vai fazer aonde você colocar a planta dos teus pés. O que você precisa nessa noite, em nome de Jesus, é passar por esse processo. Eu não sei em qual estágio você se encontra, mas uma coisa eu sei: você pode sair daqui cheio do Senhor, cheio do poder dEle, abastecido, um vaso transbordante da glória dEle. Depende só de você, em nome de Jesus. Se talvez é hoje que o Senhor está chamando a sua atenção, em nome de Jesus, talvez é agora que o Senhor está falando com você, que você precisa olhar para a tua vida, que você precisa se consertar com Deus, você precisa entregar para Ele aquilo que você está fazendo de errado, aquilo que está impedindo do Espírito Santo agir em você. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, é Ele que convence, é Ele que fala, é Ele que ministra, é Ele que diz, é Ele que fala o nosso coração, e eu tenho certeza que Ele está falando com você. E Efésios capítulo 6 verso 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o poder do Senhor nas nossas vidas é a presença do Espírito Santo em nós. E agora, em nome do Senhor Jesus, entra nesse processo, pega como experiência a vida deste homem, o testemunho desse homem, que era como nós, cheio de lutas, cheio de dificuldades, repleto de pecado, homicídio nas costas, tantas pessoas inocentes, que através de uma palavra ele tirou a vida. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, ele foi tomado por pedras, foi apedrejado, tirando a sua própria vida, aonde ele, por não negar a Jesus, ele morreu apedrejado através de um consentimento de Paulo. E ali ele estava, um homem que manchou de sangue as suas mãos, mas mesmo assim Deus tinha um projeto para a vida dele. E o diabo perdeu na vida do apóstolo Paulo,
e ele passa por um processo de conversão, e ali ele se transforma num vaso. Ele se transforma num vaso, e esse vaso foi cheio, e grandes coisas o Senhor fez. E aqui nós estamos professando o Senhor Jesus, porque Deus usou a vida deste homem, que foi cheio, abastecido do Espírito Santo. Tem pessoas lá fora que precisam ouvir do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, o que você precisa nessa noite, vaso, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um vaso transbordante dele. Você precisa da força que está nele, que é o Espírito Santo, para que você possa conseguir vencer os tempos difíceis. Pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir momentos difíceis, mas você vai estar firme, você vai estar levantado, forte. Você vai conseguir superar cada dificuldade, porque não é você, mas é Deus em você, através do Espírito Santo de Deus. E nessa noite Ele está aqui, batendo no seu coração. Em nome de Jesus, deixa Deus falar com você. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está nesse processo e que você entende ainda que você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a levantar uma das mãos, como se dissesse: Senhor, eu estou aqui, e eu estou facinho nessa noite. Eu sou um vaso que precisa ser cheio, que precisa ser abastecido, que precisa ter a força para poder vencer tempos difíceis. Em nome de Jesus, se você é uma dessas pessoas que quer sair daqui cheio, abastecido do Espírito Santo, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Dá um passo de fé, vem para cá, vem orar aqui em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem receber a bênção, vem para cá, passa por esse processo. E no caminho seu, da onde você está, até você chegar aqui, vai pensando, vai entregando para o Senhor aquilo que lhe afasta. Talvez o pecado que você tem cometido, talvez o pecado que você fez antes de você chegar aqui. Mas em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem para cá, vem receber, vem abastecer do Senhor, porque Ele está aqui. Não é o pastor François, não é a igreja, mas é o Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te abastecer, Ele quer te encher, Ele quer que você saia daqui um vaso transbordante da glória dEle. Vem para cá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem para cá. Queria convidar os obreiros para estar aqui, para que possam me ajudar em oração. Em nome de Jesus, as mulheres, vem para cá também. As obreiras, vem para cá. Em nome de Jesus, vem para cá, nos ajuda em oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais o teu poder, mais a tua presença, Espírito Santo. Mais de ti, Espírito Santo, vem sobre este lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser como Ananias na vida dessas pessoas. Nós queremos impor as mãos, Senhor, para que seja manifesto, Senhor, o Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles possam ser cheios, para que eles possam ser abastecidos, para que eles possam ser cheios da tua presença e ter toda a força que eles precisam para viver um tempo de luta. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem sobre este lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Senhor, 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 vem, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca nessa vida agora. Mais de ti, Senhor, mais de ti. Receba, 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 receba mais, 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 mais de ti, Senhor. Mais a tua presença, Espírito Santo. Mais a sua presença, Espírito Santo. Mais, 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 mais. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Mais o teu poder, Senhor. Mais a tua glória, Senhor. Mais a tua presença, Espírito Santo. Vem renovar, Senhor. Vem encher. São vasos que estão aqui no altar, Senhor, que estão clamando para ser cheios do teu poder, do teu Espírito Santo. Mais, 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 mais,
Santo, mais de Ti, Senhor, que nós possamos sair daqui cheios, abastecidos, para que nós possamos vencer as dificuldades, as lutas, que nós possamos estar preparados, ó Pai, e através de cada um de nós, ó Pai, que o Evangelho possa continuar, que as pessoas possam ter suas vidas transformadas, em nome do Senhor Jesus. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de agir neste lugar, nessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Espírito Santo. Mais, para Senhor, ministra mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá glória ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os olhos fechados, adore a Ele. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Em nome de Jesus, vaso seja cheio, vaso seja transbordante. Mais de Ti, Senhor. Ai, Senhor.
Glória a Deus. Aplaude o Senhor mais forte que você possa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica você que está aqui na frente ainda, quero orar com você. Em nome do Senhor Jesus. Coloque sua mão no coração. Quero orar por você. Pai, nós estamos aqui como igreja, na total dependência do Senhor. Ó Pai, eu sei que tem sido dias difíceis. Tem sido dias extremamente difíceis. Mas nada sai do seu controle. E nessa noite, ó Pai, pela fé, nós cremos que nós recebemos todo o poder, tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos vencer esses tempos difíceis. E que a partir de hoje, a partir de agora, ó Pai, o Senhor possa estar escrevendo uma nova história. Que o Senhor possa estar dando um testemunho para cada um aqui, não só aqueles que aqui estão na frente, mas para a igreja, na sua totalidade. Que o Senhor possa estar dando um tempo de testemunhos, que assim como foi no apóstolo Paulo, que a partir do momento que ele foi revestido com o Espírito Santo, grandes sinais se seguiam, milagres aconteceram. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, tomando essa palavra para as nossas vidas, que entramos aqui, Senhor, talvez um vaso furado, mas o Senhor nos refez e nos transformou num vaso transbordante. E mais que isso, num vaso de valor. E não ficou somente num vaso, mas o Senhor nos encheu, o Senhor nos abasteceu. E nós, ó Pai, pela fé, nós temos extravasados no Senhor, que a partir de agora, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali, Senhor, possa estar a presença real do Senhor. Que as dificuldades que venham, Senhor, mas que elas vão ser derrotadas, não pela força do nosso braço, mas pela força do braço do Senhor. Enche-nos a cada dia, ó Pai, que nós não venhamos perder aquilo que nós recebemos nessa noite. Que assim como foi com o apóstolo Paulo, possa ser assim conosco. E que nós possamos terminar a nossa vida, Senhor, assim como foi a vida do apóstolo Paulo. E que as suas palavras, no final de cumprir com a nossa missão, possa ser assim as nossas palavras: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E a igreja que concorda diz amém. Glória a Deus.